Então, falar sobre esse tema, no período em que nós estamos vivendo, realmente é algo importante e interessante. Por que podemos dizer isso? Porque se teve uma coisa que essa pandemia mostrou, irmãos, a pandemia do Covid-19, não só as mortes que nós vimos, né? Bem como o sofrimento que ela causou, mas teve algo que ficou muito evidente durante esse período pandêmico, que a sociedade humana, ela prefere colocar a sua vida em risco por não abrir mão dos prazeres. Por que estamos querendo dizer isso e por que chegamos a essa conclusão? Os irmãos viram quais foram as lutas que os governos tiveram que travar, por assim dizer, para conter a população de não se aglomerar. Vocês se lembram disso? Precisou se criar até lei para as pessoas não se aglomerarem, cujo objetivo era proteger a sua própria vida. Mas eles conseguiram? Na maioria das vezes, não. Principalmente aqueles que gostavam de festas, de aglomeração, eles faziam até de forma clandestina, mas eles conseguiram fazer. E muitos perderam a sua vida por não obedecer uma lei cujo objetivo era proteger a sua própria vida. Então ficou evidente que quando se trata buscar o prazer, satisfazer nessa necessidade relacionada à busca frenética pelo prazer, alguns colocam em risco a sua própria vida. Por isso que falamos que esse tema ele é bastante apropriado, porque Satanás ele quer exatamente fazer isso, irmãos, explorar esse desejo que o ser humano tem de ser alegres, felizes, só que eles exploram de uma maneira inapropriada. A Bíblia realmente menciona que Jeová Deus, ele é um Deus feliz, e ele quer que você, que eu, que todos nós usufruamos essa alegria por meio de prazeres. Por exemplo, Jeová poderia ter criado a terra com cores muito similares, ou talvez até uma cor, porque Jeová fez diferente. Porque ele sabia que nós, com a nossa visão, usufruirmos ou observarmos cores diferentes, isso nos dá prazer. Por exemplo, se você olhar numa mata, né, que em Sorocaba, na nossa região, nós ainda temos a oportunidade de observar, existe apenas um tom de verde? Não, mas Jeová poderia ter feito, né, um tom único de verde, mas Jeová não fez isso, né? Jeová fez árvores, fez plantas com várias nuances, verde bandeira, verde escuro, verde claro, verde limão, talvez falei até uma das cores aí que seja a sua preferida, né? Mas Jeová fez isso. Por quê? Porque Jeová sabe que quando nós paramos para contemplar a natureza, isso nos satisfaz, isso nos traz alegria. E aí, como nós mencionamos, o diabo, ele tenta usar esse desejo nosso, irmãos, natural de ser feliz para nos prejudicar em algumas situações. E aí o diabo, ele começa a colocar na nossa frente algo que vai nos atrair. Os irmãos já viram falar em cevar alguma coisa? Os mais antigos aqui sabem, né? Antigamente, as pessoas que moravam em zona rural, eles criavam cevas, né? O que é isso? Eles colocavam lá, aonde geralmente passavam os animais, eles colocavam lá o alimento que atraía ele, não é assim? E ali ele ia alimentando, e com o passar do tempo, ele fazia daquilo ali um local para pegar aquele animal, porque ele sabia que o animal ia passar ali para se alimentar. Aliás, isso é uma técnica que é usada até hoje. Existe um macaco indiano que ele é um dos pratos favoritos para quem mora naquela região, só que eles são espertos demais, eles não são presas fáceis, eles são pequenos e ágeis. E sabe qual é a técnica que os caçadores utilizam? Eles, por saber que esse macaco ele gosta de nozes, eles fazem lá umas caixas com apenas um furo no meio. E lá dentro eles colocam essa noz maior do que o buraco da caixa. E aí o macaco, por sentir o cheiro, ele espreme a mãozinha dele até chegar nessa noz e abraça essa noz. Só que ele tenta puxar para tirar a mão com a noz,
ele não consegue porque ela é maior do que o buraco. Então, os caçadores vêm por trás e pegam esse animal, em alguns casos até vivo. Olha só que interessante. Como que eles conseguem isso? Perceberam qual que era a tendência, o desejo e o que satisfaz esse animal. O diabo, ele faz a mesma coisa com a gente, irmãos. Ele não quer matar você, destruir você. Ele quer te arruinar em sentido espiritual. Ele quer fazer você se tornar uma presa fácil pelaquilo que é a sua fraqueza, pelaquilo que você mais gosta. E às vezes ele encontra isso aonde? Na busca pelo prazer. Olha só. Às vezes nós lutamos contra a questão da luta para não aceitar o sangue, a influência de parente que quer nos desanimar, mas a gente se mantém firme ali. Mas quando, às vezes, envolve o prazer, nós temos a tendência de baixar um pouco as rédeas. Então, é aí que o diabo nos torna uma presa fácil, né? Então, ele usa, irmãos, esse mundo que está sob o seu controle para promover a ideia de que ter prazer na vida é algo realmente mais importante para um ser humano. Por isso que muitos hoje, eles deixam de analisar o que o apóstolo Paulo falou aqui em 2 Timóteo. Abra, por favor, a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 13, e veja se não está se cumprindo essas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1, onde ele fala aí sobre os acontecimentos atuais, né? Ele fala: mas saibam que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar. Aí ele começa a descrever várias tendências humanas, comportamentos humanos, e aí no versículo 4 ele fala também, olha, que as pessoas seriam traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de Deus. Dê uma atenção, irmão, especial a essa expressão aí que ele usou. Ó. A Bíblia aqui não fala de pessoas que amam mais os prazeres do que a Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo usou a expressão amam os prazeres em vez de Deus. Então, isso significa que as pessoas estão substituindo. Olha só, eles não estão amando as duas coisas. Eles estão substituindo. Essa expressão em vez, ela tem essa conotação de substituir, de trocar. E é assim que a humanidade está se comportando. Elas estão trocando o amor a Deus pelas buscas ao prazer. Agora, será que quem ama os prazeres é feliz de verdade? Já que o mundo ensina dessa forma? Então, quem vive em busca de prazeres, na verdade, elas têm uma vida vazia e sem sentido. Vamos provar que isso é verdade? Em Taiwan, alguns anos atrás, olha só, um homem de 32 anos, ele morreu porque ele ficou jogando videogame por 3 dias consecutivos. E quando foi feito o exame para saber do que ele havia morrido, ficou evidente que ele morreu por desnutrição e hidratação adequada. Ou seja, ele não parou esse período nem para comer e nem para beber água. Tamanho era a vontade de ficar ali na frente de um computador jogando. E o mais interessante, as pessoas que foram entrevistadas diante desse caso, que inclusive repercutiu o mundo inteiro, eles ali, como que triste, mas o que consolava eles era falar assim: pelo menos ele morreu fazendo o que ele mais gostava. Aí nós perguntamos, irmãos, quem quer morrer fazendo o que gosta? Você não quer morrer, aliás, viver fazendo o que você gosta? Todos nós queremos, né? Nós queremos viver, não morrer. Só que a maneira como o diabo está colocando o prazer, isso tem consolado as pessoas. Aí o que eles fazem? Drogas, imoralidade sexual, violência, porque eles entendem que para eles o importante é morrer fazendo o que mais gosta. Então vejam, os irmãos, que é uma vida vazia e sem sentido. Porque o princípio que Satanás incutiu na mente das pessoas que estão voltadas aos prazeres foi esse aqui, descrito em Isaías. Abra, por favor, a sua Bíblia. Isaías, se encontrou Isaías, vá até, por favor, ao capítulo 22.
Se encontrou o 22, nós vamos ler o versículo 13. Diz assim, olha: mas, em vez disso, há comemoração e alegria, matança de bois e abate de ovelhas, come-se carne e bebe-se vinho. E aí vem o princípio do mundo, olha: comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Esse é o princípio do prazer. É dessa maneira que o mundo encara essas coisas. Mas nós não queremos, irmãos, apoiar esse princípio. Muito pelo contrário, o povo de Jeová é orientado a apoiar o princípio da vida, o princípio que nos dá a garantia de sermos felizes com a vida. E qual que é esse princípio? Por favor, acompanhe também 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo é o 31. Se encontrou? Olha só o princípio que nós apoiamos. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam todas as coisas para a glória de Deus. Jeová aqui não está nos proibindo em comer, em beber, em se divertir. Beber, que nós falamos aqui com moderação, né? Mas Jeová está falando, quando você estiver fazendo isso, faça para a minha glória. Então, com esse princípio, a pessoa que vai, por exemplo, participar de qualquer coisa que envolva recreação, ele vai lembrar que precisa fazer algo para a glória de Jeová. Então, ele vai controlar o número de pessoas, a quantidade de bebidas, não é assim? Ele vai ter gente responsável cuidando das coisas. Então, é assim que funciona. Vai ter alegria? Vai ter felicidade? Nós sabemos que sim, é tão bom, né? Nos reunirmos, mas para a glória de Jeová. Irmãos, e é interessante que se nós fôssemos colocar um princípio para esse discurso aqui, seria esse: você ama os prazeres ou a Deus? Eu amo a Deus, porque 1 Coríntios 10, 31 diz que eu tenho que fazer qualquer coisa para a glória dele. E o interessante, olha, que teve pessoas do passado, registrado na Bíblia, que teve a oportunidade de ter coisa até mais que nós temos. Teve condições até maiores do que a nossa para usufruir do prazer, e ele fez isso. Nós estamos falando de Salomão. Depois que ele fez tudo isso, olha a conclusão que ele chegou, por favor. Aí em Eclesiastes, capítulo 2. Então, Eclesiastes, capítulo 2, o versículo 10. Encontre, por gentileza, capítulo 2, o versículo 10. Não me neguei nada do que desejei, não privei meu coração de nenhum tipo de prazer. Meu coração se alegrava por causa de todo o meu trabalho árduo, e essa era a minha recompensa por todo o meu trabalho árduo. Mas, quando refleti em todas as obras que minhas próprias mãos tinham feito, e em todo o trabalho árduo que eu tinha realizado com esforço, vi que tudo era vão, era correr atrás do vento, não havia nada de real valor debaixo do sol. Então, Salomão aqui, por mais que ele pôde usufruir de tudo, ele chegou à conclusão que tudo era vão. Era como correr atrás do vento, né? Tem sentido correr atrás do vento? Nenhum. E essa palavra vão que ele usou, irmãos, transferindo para o nosso, português, tem a ver com vaidade. E olha só que interessante, hoje o sistema criado por Satanás, ele tem explorado do ser humano o quê? Não é a vaidade? Muitas pessoas falam, você precisa ser vaidoso, né? Ou, você é vaidoso demais. E quando nós corremos atrás para ficar satisfazendo as nossas vaidades, pode se tornar um perigo. Quer ver? Olha, algum tempo atrás, você ia numa farmácia, numa drogaria, tinha lá na prateleira, lá, ou até mesmo no supermercado, o shampoo para 3 tipos de cabelo, né? Vamos enumerar aí, cabelos lisos, né? Não era assim? Para cabelos oleosos e seco. Não era assim? Era mais ou menos isso. Hoje você vai lá, uma prateleira não dá conta, né?
crespo, ondulado, com química, sem química. Irmão, esse dia eu fui numa farmácia, como eu preparo esse discurso, tinha até shampoo para quem não tem cabelo. Verdade, para proteger o couro cabeludo. Olha só. O quão o mundo explora a vaidade, é verdade. Os irmãos sabem que existe, para proteger o couro cabeludo, né? Então é isso, ó, se a gente ficar correndo atrás disso, Salomão falou aqui, é como se estivesse correndo atrás do vento, amanhã vai surgir outra coisa, e nós vamos deixar de fazer o que é prioritário, que é fazer a vontade de Jeová. Então nós chegamos à conclusão que a verdadeira felicidade, ela vem de ser de uma amizade adequada com Jeová, dentro daquilo que Jeová espera de nós. Aí, como você pode mostrar, então, irmão, já que nós vimos que é perigoso nós focarmos demais nas nossas necessidades baseado no que o mundo ensina, como que nós podemos mostrar que amamos a Jeová? Então, nós vamos ver aqui, rapidamente, algumas sugestões. Como, por exemplo, não coloque os prazeres em primeiro lugar na vida. Nós já vimos que não existe nada de errado em se divertir com equilíbrio. Aliás, a Bíblia, em Eclesiastes 5,18, fala que é apropriado que uma pessoa coma e beba e desfrute dos resultados do seu trabalho árduo. Então, Jeová entende que é apropriado. E isso nos dá, inclusive, saúde mental. Uma pessoa que tira tempo para descansar, para se descontrair. Então, Jeová aprova isso. Mas Jesus, ele deu-nos uma lição de que, por mais que isso seja importante e apropriado, mas nós precisamos tomar cuidado na hora em que nós iremos fazer isso. Nós precisamos tirar tempo para fazer a vontade de Jeová, em primeiro lugar, e depois tirar tempo para fazer isso. Isso significa que, então, nós também não temos que gastar tempo demais, tempo demais com recreação, porque nós não vamos ter tempo para as coisas espirituais. Também, uma outra sugestão que nós temos, que é a escolha do nosso entretenimento. Nós precisamos ter cuidado. Porque nós sabemos hoje que grande parte, irmãos, do entretenimento do mundo, ele está repleto de imoralidade sexual, ele está repleto de violência e de ocultismo. Estou falando mentira? Não, né? A gente hoje, servo de Jeová, para ir no cinema assistir um filme, tem que ler, pesquisar, porque podemos ser pego de surpresa, né? Ou vai ter imoralidade, ou ocultismo, ou violência, salvo algumas exceções. E aí, nós precisamos sempre, para tomar uma decisão na escolha do entretenimento, usar a Bíblia como ajuda, os princípios da Bíblia, para ver se aquilo é certo ou não. Por que isso é importante? Olha que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios, por gentileza, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. O versículo é o 21. 10, 21. Então, diz assim, ó, vocês não podem beber o cálice de Jeová e o cálice de demônios. Não pode participar da mesa de Jeová e da mesa de demônio. Então, vamos entender essa expressão que o apóstolo Paulo utilizou aqui. Então, se nós lembrarmos comer na mesa, isso nos leva a entender que aquelas pessoas que estão sentadas conosco, geralmente, são os nossos amigos. Lá no passado, usar a expressão comer na mesa era um sinal de amizade. E até hoje é assim, né? Nós convidamos pessoas para almoçar, jantar na nossa casa, como um sinal de companheirismo, amizade. Aí a pergunta, você comeria algo se soubesse que foi preparado por alguém num lugar extremamente sujo? Não. Vamos ver uma imagem que ela resume um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Está ali, olha. Um restaurante separado por uma parede. Olha a situação, irmãos, de como está sendo preparado esse alimento. Dá para ver até um rato ali, né? Acho que os irmãos não estão conseguindo dar um zoom, a gente percebe que tem, bem na bancada ali, que foi de propósito, que a organização colocou. Mas quem está lá do outro lado, olha só a postura do garçom, olha. Como se estivesse servindo o melhor prato daquela noite. O mundo hoje faz isso, irmãos, eles camuflam aquilo que eles servem para nós
como entretenimento. E se nós não pesquisarmos, não tomarmos cuidado, nós vamos estar comendo ou ingerindo alimento estragado. E isso, com certeza, pode ser muito prejudicial. E, na maioria das vezes, os entretenimentos, eles são feitos de maneira oculta mesmo, para nos enlaçar. Então, a busca de prazer exige essa pesquisa, né? Esse cuidado, para nós analisarmos a fonte, de onde que está vindo. Tá certo? E os irmãos, com certeza, nós sabemos que procuram fazer isso, né? Uma outra ajuda que temos, muito obrigado, irmão, escolher amigos que terão agora uma boa influência naquilo que nós vamos, né, fazer, como na questão do entretenimento. Por que isso é importante, irmãos? Essa ajuda, Provérbios capítulo 13, versículo 20, diz que quem anda com sábios se torna sábios, mas quem se junta com os tolos acaba mal. Então, não tenha amizade com pessoas cujo objetivo é só se divertir, é só aproveitar a vida. Nós vimos no início dessa palestra o quão perigoso é isso. Nós devemos ter amigos que entendem o papel que a diversão ela deve preencher na nossa vida, né? Então, é isso que nós estamos sendo incentivados a fazer. Nós também, como último ponto aí, precisamos ter prazer em atividades que valem a pena. Então, nós vimos aqui que Jeová ele permite as coisas no seu devido lugar, mas agora também depende de nós e buscarmos atividades que não necessariamente envolva bebida, comida, diversão, mas na organização de Jeová existem outras atividades que também nos dão prazer. Os irmãos aqui de Sorocaba sabem muito bem que nunca antes na organização de Jeová teve tanto serviço na organização que nos dão alegria. Aqui eu tenho certeza que tem irmãos que servem como commuters, tem, né? A de serviço à distância, tem irmãos que apoiam como pioneiros regulares, pioneiros auxiliares, se empenham em dirigir estudo, em atrair pessoas à organização de Jeová. Irmãos, quando um estudante seu progride ao ponto de se batizar, se tornar um servo leal de Jeová, isso não te dá prazer? Isso não te dá alegria? Mas não é uma alegria diferente da que o mundo nos dá? É uma alegria que vem do fundo, né? A gente fica com aquele sentimento de gratidão de ser usado por Jeová para atrair uma pessoa à sua organização. Então, essas são as coisas, são as atividades, né? Estar presente hoje, assistir regularmente às reuniões, dirigir estudos bíblicos progressivos, são atividades que nos dão alegria. E para encerrar essa palestra, nós, além de, nesse velho sistema, Jeová nos dá essa oportunidade de servir a Ele com prazer, com alegria, Jeová ainda promete muito mais. Olha só que interessante. Jeová ainda promete recompensas maiores se nós cultivamos esse amor por Ele, que é poder viver no novo mundo, aonde os nossos prazeres serão por coisa salutar e serão eternas. Ter Jeová do nosso lado como nosso melhor amigo, pessoas que também se esforçaram nesse sistema e não colocaram o prazer em primeiro lugar, e sim ser amigo de Jeová. E aí, irmãos, para encerrarmos essa palestra, o Salmo 73, 28, abra por favor, e veja como é bom nós meditarmos sobre tudo o que Jeová fez por nós e ainda vai fazer. O Salmo 73, o versículo 28, aliás, 73, 28, diz assim, olha: mas para mim é bom me achegar a Deus, fiz do soberano Senhor Jeová meu refúgio, para declarar todos os teus feitos. Então é isso, irmãos, quando nós, nesse sistema onde nós estamos sendo bombardeados pela maneira como Satanás impõe as coisas, nos apegamos a isso daqui, nos achegamos a Jeová e fazemos dele o nosso refúgio, o nosso amigo, não tenha dúvida que Jeová lhe dará a eternidade para você servir a Ele, apoiar a sua organização e ter prazer em tudo aquilo que você fizer.